Estamos começando mais um programa Interpede Responde. E hoje conosco está a doutora Marjorie Gunning. Tudo bem, Marjorie? Tudo bom? Farmacêutica da farmácia Alquimia. E ela veio falar um pouquinho para nós sobre a importância da suplementação em todas as fases da vida. Marjorie, conta um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a suplementação. Bom, a suplementação são vários ativos que vão auxiliar em determinada demanda do que a pessoa estiver precisando. A gente não chega a ser medicamentos, né? São suplementos. São ativos que, em conjunto, pode ser até um ativo, mas é bacana sempre terem mais, né? Porque daí você consegue resolver aquela situação, auxiliar, seja qualquer que for. Não vou colocar como patologia, né? Porque às vezes não vem a ser uma doença, né? Uma patologia. Às vezes é um problema de insônia, às vezes é um cansaço excessivo, é um déficit de atenção. Então, pensando nessa linha, né, de estresse, de ansiedade, então a gente tem vários ativos, né? Então, todos eles juntos formam uma suplementação e aí auxilia no bem-estar, né, da pessoa. No nosso dia a dia corrido, que às vezes a gente não consegue, né, se alimentar corretamente, emenda um trabalho no outro, tem uma rotina às vezes de horário de trabalho muito extensa. O que dentro da suplementação você pode nos explicar e nos indicar? Às vezes pode fazer o efeito para diminuir esse cansaço, e a própria fadiga que a gente acaba sentindo não só do corpo, mas da mente também, né? Porque acaba sendo uma junção, né? Até o estresse mesmo, que eu tenho bastante pacientes que reclamam muito, né, do estresse, que eu vivo estressado, eu vivo cansado, porque daí uma coisa vai juntando, né, e forma ali um problema. Então a gente tem algumas coisas que auxiliam. O estresse em si, ele acaba tornando-se patogênico quando não é só aquele estresse de momento, quando você acaba tendo vários episódios e aí você perde o controle daquela sua tranquilidade, aí você não consegue mais ter um bem-estar nas pequenas coisas até que você faz, você não tem nem vontade, né, digamos assim. Isso vai trazendo também um malefício para o corpo, né, para os órgãos, para o funcionamento geral, né? Isso. Porque aquilo que você falou, às vezes a gente emenda uma coisa na outra, um trabalho, ou aí tem aquele pequeno problema, então aquela coisa vai aumentando, né? Aquela situação que era pequena vai aumentando e aí vai gerando desequilíbrio, né? A gente fala que tira a homeostase do organismo, né? Porque o organismo, ele é muito inteligente, ele funciona direitinho, mas a partir do momento que a gente começa a prejudicá-lo, né? Então a gente tem, né? Tem vários ativos, tanto para cansaço, tem muitos pacientes que me relatam, olha, eu trabalho, aí à noite eu quero fazer uma academia, ou quero fazer alguma outra coisa que não consigo. Então a gente tem sim suplementos que auxiliam a diminuir a fadiga, que ajudam a dar esse estímulo, né? Coisas assim, naturais, que não teriam problemas. Claro, tudo que for ativo, o princípio ativo, o medicamento, tem sempre algum efeito colateral, né? Por isso que é sempre estudado, você faz uma anamnese do paciente para você ver o que é melhor para cada paciente, né? Não é uma coisa geral. Mas tem muitos ativos. Compra também. Não, a gente tem que verificar a necessidade daquele paciente, né? Se não toma outra medicação, se vai ter alguma interação. Então a gente precisa, né, ter uma anamnese mesmo, uma conversa para ver qual tipo de suplemento precisa. Por que você está com aquela fadiga? É por excesso de trabalho ou até por falta de alguma vitamina? Então não dá simplesmente isso para todo mundo, entendeu? E para as memórias, pacientes que a gente às vezes, não só do público adulto, mas às vezes do público infantil também. Crianças que têm mais dificuldade de memorização, a grande parte dos adultos, até por conta da sobrecarga de muitas funções, e aí acaba tendo dificuldade de lembrar, de memorizar todas elas. Na suplementação eu também consigo um benefício para isso? Consegue sim. A gente tem inúmeros, né, ativos. Tem o ginkgo biloba, que ele é muito antigo, né? É um que a gente usa bastante, se vê resultado, porque ele ativa o sistema nervoso. Então ele age no cérebro. Vamos falar de uma maneira mais tranquila, mais fácil de entender. Então, cansou, a gente tem aquele cansaço mental, esquece, né? Às vezes você está fazendo uma coisa, 5 minutos depois você já esqueceu o que você ia fazer, né? Acho que isso é normal de acontecer. Você tá indo pegar alguma coisa no meio do caminho e você já esqueceu o que você estava fazendo. Tô com Alzheimer, não. É cansaço mesmo, N situações, né? Eu gosto muito do ginkgo, né? Vou falar rapidamente dele por conta disso, porque ele é específico, né? Ele melhora a circulação cerebral, ele te dá essa tanto diminuição dessa fadiga mental, quanto diminui essa questão de perda dessa memória que a gente fala, porque às vezes é um cansaço, tanta coisa na mente,
que acaba que sobrecarrega, né? Entre outros, a gente tem a rodiola, que ela tanto age na memória quanto na disposição. Então, às vezes, a memória está ruim por causa do cansaço e, ao mesmo tempo, você está cansado. Você quer estudar, precisa ter um outro trabalho e fala, nossa, eu não consigo. Então, a gente tem ela, entre outros ativos, né? Como para o estresse, a gente tem o Serenzo, que é um ativo muito bacana. Então, hoje em dia a gente vê bastante, né, Magno, os pacientes, às vezes até as mães que frequentam aqui a clínica, uma carga de estresse muito grande pela cobrança, às vezes pelas dificuldades até dos próprios filhos, a cobrança do trabalho, não sabe se trabalha para sustentar a casa, ou se para o trabalho para conseguir dar uma atenção maior. A gente verifica, né, não só no público que tem uma grade horária extensa, mas até, né, quem trabalha um pouquinho menos, mas tá com uma sobrecarga muito grande. Sim. E aí o estresse acaba gerando uma ansiedade, gerando outros fatores. Aí gera outras coisas, aí mexe tanto no peso muitas vezes, ou ganho, ou perda de peso, e assim, mães, né, eu lido muito por conta da sobrecarga, trabalhar fora, cuidar das crianças, às vezes as crianças também acabam gerando uma ansiedade, um déficit de atenção, e às vezes não é nem porque está vinculado a uma patologia, uma disfunção, às vezes é mais mesmo por alguma coisa ali que está precisando ajustar. Né? Então, assim, a gente consegue suplementar uma criança, obviamente, criança é um pouco mais delicada, né? Então, a gente tem que fazer um estudo também, às vezes conversa com o pediatra ou uma nutricionista para poder saber, mas a gente sabe que tem vários suplementos, vitaminas mesmo, específicas, o complexo vitamínico infantil, né? Que auxiliam, tanto para a criança conseguir tranquilizar, e isso já vai ajudar no cérebro para conseguir fazer as coisas, né? Com mais foco, com mais calma, né? Porque tem muita criança que às vezes não chega a ser hiperativa, mas elas ficam um pouco, né? Então a gente consegue sim auxiliar um pouco na suplementação infantil de acordo com tudo isso, com auxílio às vezes do médico e tal, ou não, conversando, sabendo o que a criança precisa, sabendo o caso total, né? E para os pacientes que têm um diagnóstico, realmente de déficit de atenção, e fazem o acompanhamento com o neurologista ou com o psiquiatra, e fazem uso da própria medicação indicada por eles para essa dificuldade, para esse déficit. O suplemento ele também pode, claro que avaliado pelo médico, em parceria com vocês, trazer algum tipo de benefício para esse paciente que tem um diagnóstico realmente de déficit de atenção? Olha, Adriana, dá sim. A suplementação, a gente tem inúmeros ativos, tanto mineral, vitamina, quanto fitoterapia mesmo, né, que são os derivados das plantas. Tem muita coisa bacana, né? Eu acabei de voltar de um congresso e que eu vi que realmente os estudos têm se intensificado a isso, né? Então, tanto crianças específicas com algum problema mesmo, alguma coisa, a gente consegue sim, claro, não tem como você tirar uma medicação, né, principalmente medicamento controlado, ou alguma coisa que a criança precisa para dar só aquilo. Seria um suplemento, né, para auxiliar. Tem crianças que não tomam medicação, que tem alguma coisa, e que só o suplemento já ajuda. E tem outras que precisam. Mas aí você entrando com a suplementação, você melhora, né, o resultado daquela medicação e melhora o quadro geral, entendeu? Então, alguns estímulos que ele não tinha, ele vai começar a ter, o foco, né, aquela um pouco mais calma para fazer as coisas. Então, assim, a suplementação auxilia e muito, bem elaborada, bem estudada, né, de acordo com aquilo, direcionada, aquilo que a gente comentou. Não é tudo para todo mundo, de modo nenhum. É bem, por isso a gente fala, a manipulação, ela é personalizada. Tá? Estudada caso a caso. Caso a caso, entendeu? O medicamento, você vai na farmácia, eu quero esse medicamento. Tem vários daquele, mas você já passou no médico, você tem uma prescrição. A manipulação, você consegue juntar vários ativos, onde forma a suplementação, como a gente começou. Tá? Então, ela é personalizada, é específica para cada caso. Tá? Para quem está se identificando, antes da gente falar de um outro tema, se eu estou assistindo e estou percebendo que eu realmente ando mais estressado, ando mais me sentindo cansado, uma fadiga maior, qual é um suplemento que pode ser efetivo para esses casos? Para a pessoa ir lá na farmácia, né, onde ela for buscar esse tipo de medicação, né, de suplemento, que você orientaria que seria positivo para quem sente uma fadiga muito grande, muito cansaço? Eu gosto muito do Teacrine. Tá? Esse é o que você indicaria, eu indico porque ele é muito além seguro. de todos os outros. Isso. Estou falando assim, um suplemento aleatório, assim, só ele, eu indicaria ele, né? Eu trabalho muito com ele, né? Ele
é muito eficaz e assim, os efeitos colaterais dele são não que não tem, como eu falei, sempre tem alguma coisa, mas eles não são apresentáveis, né? Não é uma coisa que você vai tomar. A gente sempre compara ele com a cafeína, porque ele tem o mesmo efeito da cafeína. Só que a cafeína a gente sabe que muitas vezes dá taquicardia, muitas vezes dá insônia, né? Quem tem pressão alta, problema de coração a gente já não indica. E o teacrina ele entraria com a mesma função, para ficar assim, o entendimento da cafeína. Pra estimular isso, sem a cafeína, com a teacrina, né? Que é o ativo dele. Então, o que ele vai fazer? Vai estimular. E não é aquela coisa que vai te deixar, nossa, você correndo. Não. Né? Então, se você quer fazer uma academia, ele vai te ajudar. Se você quer ter um raciocínio melhor, ele vai te ajudar. Se você quer diminuir essa fadiga, ele vai te ajudar, tá? Então, você toma, ele tem um pico máximo de 6 horas. Então, eu preciso trabalhar de manhã, eu tenho a minha manhã é mais corrida, né? Que até é o meu caso. Então, tomo de manhã porque 6, 7 horas ele vai estar, né? Ajudando no seu desempenho. Exatamente. Então, eles são um suplemento bacana, que não apresenta efeito colateral, que é seguro, né? Que a maioria das pessoas podem tomar, que não terá problema, claro, né? A gente avaliando, mas dentro de tudo que a gente está conversando, eu gosto bastante dele. E para as memórias? Para quem é adulto, que está sentindo mais dificuldade de fazer a sinapse e memorizar ali todas as funções que ele adquiriu ali durante o dia, como que você considera que é um dos melhores medicamentos, ao seu ver? Olha, essa parte, escolher um é um pouco mais delicado. Como eu te falei, voltei do congresso e uma coisa que sempre foi falado, mas que agora realmente está bem efetivo é o ômega. Que o ômega também é indicado para os casos de TEA também, né, Marjorie? Fala um pouquinho pra gente. O que se sabe sobre os benefícios dos suplementos para os pacientes que possuem o TEA? Para quem não sabe, o TEA é o autismo, né? São pacientes, né, delicados, né, mas assim, tem bastante suplemento que auxilia, né, aquilo que eu falei, a gente não pode descartar as medicações que eles precisam, mas o suplemento auxilia na melhora da resposta deles, né, a evolução do quadro. A gente sabe que eles têm, né, muitos déficits, né, por questão neuronal. E o ômega, principalmente o ômega que tem mais concentração de DHA, né, que é um dos óleos que tem o ômega, ele age diretamente no cérebro, tá? Então isso, a longo prazo, vai ser muito benéfico. É como se ele reconstruísse. Ele ajuda, ele melhora a sinapse, ele protege, né, digamos assim, o sistema neuronal, o cérebro, falando, né, de uma maneira mais simples, ele protege. Então, feito isso, né, você vai ter até falar, então quer dizer, eu não vou ter Alzheimer. Não venha a ser isso, mas se você tomar um antioxidante, um DHA, né, que tem o ômega, você tem uma menor chance, né? Então, para esse quadro de pacientes, tem N ativos, né? A gente hoje em dia conhece vários, né? Que aqui não vai dar tempo de falar, mas o ômega, se fosse para indicar um hoje, eu indicaria um ômega com concentração de DHA, né? Que é esse direcionado para o cérebro, para o neurônio, tá? Então, tanto para autismo quanto para pacientes que buscam isso. Eu acho que é seguro e ele tem um resultado interessante. Marjorie, a gente agradece a sua participação. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os suplementos, fazer uma avaliação com ela, conversar, uma entrevista, para ver o que pode ser feito, né, para o seu caso, procura a Marjorie. Que farmácia que você costuma ficar, Mar? A gente tem 2 lojas, né, uma fica na 24 de dezembro, eu particularmente fico na Avenida Padre Anchieta, que fica ali em frente ao Coco Verde, né, eu tô lá o dia todo. Então é só passar lá que a gente conversa, a gente avalia. Tira todas as dúvidas, né? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Pessoal, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.